Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui no nosso Instituto Fabiano Pires. Eu venho trazer um assunto muito pertinente e, consequentemente, também um assunto muito atual, que faz parte, querendo ou não, das nossas próprias vidas. É um assunto que se relaciona, em especial, com as nossas emoções. Para isso, eu vou usar um texto de Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 3, que diz assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca, e vendo que eles tinham fé, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Esse homem está blasfemando. Na verdade, esse texto é um texto muito conhecido, inclusive que fala sobre uma das tantas curas que Jesus proporcionou às pessoas, e esse moço aqui é justamente aquele que em outro momento da Bíblia, nós vamos ver em outro evangelho, que ele é descido através do telhado de uma casa onde Jesus estava. Jesus então dá essa palavra, promulga essa palavra ou uma sentença de perdão para com ele, e as pessoas então começaram a reclamar dessa palavra de Jesus, dizendo que ele estava blasfemando. Essas pessoas que reclamavam de Jesus, nós podemos chamá-las atualmente, nesse tempo nosso moderno, dos famosos haters de plantão, os haters. Mas, Fabiano, quem são os haters? Na verdade, grosso modo, os haters hoje são considerados aquelas pessoas que usam principalmente a internet para poder fazer postagens de críticas ou de ódio, principalmente sem critério, a qualquer tipo de pessoas que de repente elas resolvem colocar como alvo. Inclusive, quando você digita essa palavra hater na internet, você tem como uma das principais designações da palavra ou traduções são aqueles que são odiadores. E aí eu diria que são os odiadores de graça. E essas pessoas, na verdade, querem muita audiência. E na época de Jesus, Jesus infelizmente teve que enfrentar muitos haters, e nós também enfrentamos haters dos nossos dias de hoje. Mesmo que não os enfrentemos, por exemplo, na internet, mas nós estamos enfrentando pessoas que estão a todo momento falando mal de nós, pensando mal de nós, tramando mal contra nós, ou até fazendo mal contra nós também. E essas pessoas, inclusive, não estão muito preocupadas se vão realmente nos ferir, nos machucar, quem sabe vão destruir ou desconstruir alguma coisa da nossa história. Essas pessoas, elas precisam, na verdade, ter essa audiência para que elas possam, de fato, fazer aquilo que elas tanto gostam, que é gerar mal a outras pessoas. Agora, tem alguns fatos que você precisa estar muito inteirado para saber lidar, principalmente no campo emocional, com essa questão chamada de ataques de haters. A primeira questão que você precisa entender é que, na verdade, a maioria das pessoas à sua volta, eu diria quase 100%, não está muito interessada no seu sucesso, porque o seu sucesso incomoda. E quando o seu sucesso incomoda, as pessoas, de certa maneira, por mais que de repente te deem sorrisos, mesmo que de canto de boca, elas não querem ver realmente você chegar aonde você tem chegado, e principalmente não querem ver você sorrir da maneira como você sorri. Inclusive, você também tem que entender que a sua felicidade também incomoda essas pessoas. O fato de você estar bem, o fato de estar se expressando sempre com um sorriso nos lábios, incomoda os haters de plantão. Você também tem que estar inteirado de que você vai ser alvo de críticas permanentes fazendo as coisas certas ou erradas. Infelizmente, no mundo dos haters, não importa se você faz o certo e não importa se você faz o errado, você sempre vai ser alvo de críticas por parte de uma ou de outra pessoa. Você também sempre vai ser alvo de inveja. Infelizmente, os invejosos, em grande maior parte das vezes, eles nem querem, na verdade, aquilo que você tem. O que eles querem é que você não tenha. Porque, na verdade, o invejoso que é cobiçoso, sim, ele quer o que você tem. Mas o invejoso simples é aquele que simplesmente quer ver a sua tristeza. Só o fato de você não estar esboçando sorriso de felicidade, para ele já é uma satisfação muito plena. Você também tem que aprender que a vida não vai sorrir para você todos os dias. Haverão dias que realmente a vida vai se apresentar com um pouquinho de amargo ou um pouquinho de ácido no seu cotidiano. É assim mesmo que acontece. Agora, a máxima é que, na verdade, mesmo sendo atacados todos os dias de alguma forma por algum hater, dentro, fora de casa, pessoas conhecidas, não conhecidas, não interessa. A grande questão é ser atacados, ser criticados, ter o nosso nome às vezes na boca de alguém que fala mal de nós. Isso possivelmente sempre vai acontecer.
A grande questão é como é que nós lidamos com essas questões. Nós temos preparo emocional para isso, nós temos cura emocional para realmente lidarmos com essas situações que de repente chegam para as nossas vidas mesmo que nós não queiramos, né? Um dos grandes problemas é justamente porque as pessoas não têm essa inteligência emocional e, portanto, elas acabam caindo nas armadilhas e, infelizmente, uma das formas mais corriqueiras de cair nessas armadilhas dos haters é querer debater com eles, inclusive de igual para igual, se colocando numa posição realmente bem crítica e bem desagradável para que, quem sabe, possa haver aí um confronto que, na verdade, no fundo, não vai chegar a lugar nenhum. E não é à toa que tem tanta gente engessada na vida, tanta gente sem condição de produzir, tanta gente que já não quer mais correr atrás dos seus sonhos, tanta gente parada no meio do caminho, tanta gente frustrada com tantos ataques, tanta gente chorando sem forças para reagir, justamente pelo fato de que, primeiro, repito, não tem inteligência emocional para isso, e segundo, infelizmente, acabou caindo na teia dessas pessoas que falam muito mal delas e, por conta disso, acabou realmente se envolvendo em situações muito desagradáveis. Agora, por que um hater faz o que faz, não é? Por que essas pessoas são tão maldosas? Principalmente aquelas, inclusive, até que nem conhecem o alvo, né, dos seus ataques. Quando eu falo conhece, é no sentido de conhecer, ter intimidade. Primeiro, um hater faz isso porque, muito possivelmente, ele não tem nada melhor para fazer, a não ser ficar perturbando as pessoas. E um hater gosta muito mesmo de perturbar as pessoas. Em segundo lugar, ele tem a visão de vida dele, então possivelmente as críticas que ele está fazendo a seu respeito são críticas relacionadas mediante a visão de vida que ele tem ou mediante inclusive até problemas mal resolvidos ou não resolvidos, frustrações que ele tenha passado e por conta disso ele então começa a emitir críticas relacionadas à sua pessoa e aquilo que você é e faz. Também um hater faz o que faz, principalmente porque pode ser que ele tenha uma formação educacional e social totalmente distorcida. E aí, por conta disso, ele fica sempre destilando veneno, não importa para quem seja. Normalmente também um hater é uma pessoa machucada. E aí, como diz, a gente sempre fala nos nossos encontros de inteligência emocional, uma pessoa machucada tende normalmente a também machucar outras pessoas. Também nós temos os haters fazendo o que fazem, principalmente por serem pessoas muito inseguras e que precisam se autoafirmar. E aí essa autoafirmação, em grande parte das vezes, vem de maneira inclusive escondida. Porque na verdade, principalmente no campo da internet, muitos haters fazem as coisas caladinhos ou escondidos atrás de um perfil fake para não demonstrarem realmente quem são. Além disso, os haters fazem o que fazem por inveja e despeito, infelizmente é assim que acontece. Os haters também fazem o que fazem por acreditar que as pessoas não podem ser felizes e realizadas dentro da concepção de vida delas. Os haters fazem o que fazem porque possivelmente também podem ter interesses escusos, ou seja, têm segundas intenções com os ataques que eles realizam. E também pode ser que, na verdade, os haters sejam, sim, pessoas muito revoltadas e não assumidas. Elas são revoltadas com tudo, com todos, com a vida de modo geral, mas não assumem essa situação. É preciso, então, que nós entendamos que os haters não estão muito preocupados com o sofrimento que eles podem causar a alguém, com o choro, com as perdas. Na verdade, o que eles querem realmente é fazer o seu trabalho maligno e ponto final. Aí fica mais uma vez a pergunta, como é que nós estamos lidando com essas questões? Nós estamos potencializando o problema ou nós estamos literalmente agindo da forma correta para que essas pessoas simplesmente não obtenham sucesso no seu trabalho? Uma coisa que você precisa entender é que Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo de vida, passou a sua existência toda enquanto ser humano, foram poucos anos, um pouco mais de 33 anos apenas, e nos seus últimos 3 anos de vida, que foi quando ele intensificou o seu ministério, Jesus foi rechaçado por vezes por conta daquilo que ele era, daquilo que falava e daquilo que fazia. Eu separei só algumas menções para que você tenha ideia. Primeiro, Jesus sofreu já de cara com o hater mor, que é Satanás, lá no capítulo 4 de Mateus, quando ele é levado para o deserto e ele fica ali durante 40 dias e de repente Jesus é tentado a todo momento pelo hater mor para que ele pudesse fazer aquilo que não deveria ser feito. E de certa maneira, Satanás estava também trazendo com isso à luz a ideia de estar de fato fazendo Jesus fraquejar e cair nessa roubada
principalmente atendendo aquilo que ele estava propondo. Jesus foi acusado depois de curar um paralítico, nós lemos aqui em Mateus capítulo 9. Ele simplesmente promulga uma sentença de perdão, as pessoas criticam e depois ele então faz com que o homem seja curado. Jesus foi criticado porque comia com publicanos. As pessoas não aceitavam que Jesus tinha vindo justamente para os pecadores. E o fato de ele se assentar para comer com cobradores de impostos foi motivo de crítica. Eles riram dele quando a filha de Jairo estava morta e ele, quando chegou no local, disse: não fiquem apavorados porque a menina não está morta, ela apenas está dormindo. Na verdade, Jesus estava usando uma expressão coloquial da época, mas mesmo assim riram da sua cara como se ele estivesse literalmente fora de si. Jesus também foi arguído por conta do fato dos seus discípulos colherem espigas de cereais num dia de sábado. Jesus foi acusado de expulsar demônios através do poder de Beelzebu. Jesus teve, inclusive, o seu trabalho duvidado, né? As pessoas duvidaram dele, inclusive questionaram com que autoridade ele fazia e falava aquilo que fazia e falava. Jesus foi criticado porque os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Jesus teve a sua autoridade permanentemente questionada pelos sacerdotes e líderes religiosos da sua época. Quando Jesus foi preso, eles cuspiram no rosto de Jesus, eles lhes deram murros, tapas, o criticaram e, além de tudo, não só as autoridades fizeram isso com ele, os guardas, mas também as pessoas, depois de ele já crucificado, passavam perto da cruz e o criticavam, dizendo: você que fez o que fez, que falou, que inclusive dizia que poderiam até destruir o templo, que você reedificaria em 3 dias, etc. Desce daí agora, salve a si mesmo e tal. Então criticaram muito Jesus, né? Chegaram a colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça e uma cana na sua mão, depois pegaram essa cana e bateram na cabeça dele para que a coroa de espinhos entrasse na sua cabeça, zombaram de Jesus de todas as maneiras possíveis. E no final, o que aconteceu? Jesus tinha algo extraordinário. Jesus não caía nessa ideia dos haters. Jesus não escorregava nessas cascas de banana que os haters mandavam para ele. Muito pelo contrário. Jesus sabia muito bem lidar com cada circunstância e, inclusive, o principal é que Jesus sabia qual era o seu propósito de vida, a razão pela qual ele foi até o fim. Mesmo sendo duramente criticado, mesmo sendo duramente atacado, Jesus foi até o fim e tudo aquilo que as pessoas imaginavam que não ia acontecer, principalmente com relação ao fato de realmente ele se ver livre da cruz, ele morre, mas ele ressuscita ao 3º dia, e aí as pessoas então caem na real que ele realmente era quem ele dizia. Então Jesus soube lidar com os haters e nós precisamos também aprender isso, tá? Nós precisamos aprender a lidar com os críticos de plantão. E aí eu vou te dar 3 dicas para você lidar com essas situações quando acontecerem com você. A primeira coisa é, quando alguém criticar você, permaneça calado. E caso você tenha feito alguma coisa de errado, conserte, mas fique calado. Porque na verdade, quando alguém te critica, quando um hater vem sobre você para te fazer mal, você está ganhando, de certa maneira, uma consultoria de graça e não deixa de estar ganhando também uma certa divulgação do seu nome e do seu trabalho. Então, se de repente alguém te critica por algo que você falou e fez, e isso está errado, então que você assuma a responsabilidade, mas caladinho, ao invés de retrucar, você caladinho resolve o problema, show de bola, ganhou consultoria de graça. Em segundo lugar, quando um hater falar qualquer coisa de você e você não estiver errado, você está caminhando no direcionamento certo, está tudo ok, então que você permaneça calado e simplesmente siga adiante. Porque na verdade você fazer um contra-ataque só vai dar mais munição para essas pessoas continuarem fazendo mal contra você. Quando elas perceberem que você está calado, que você não se importa com o que elas falam, elas simplesmente menosprezam você e a vida prossegue. E em terceiro lugar, acima de tudo, como eu falei, não importa em que circunstância, não importa por mais grave, por mais difícil, até por mais injusta que seja uma situação que alguém te colocar, mantenha o silêncio. Quando você cala, principalmente no momento de injustiça, Deus age por você. O que você precisa entender é que você não é obrigado, não é obrigada a se interpor falando com outra pessoa, retrucando outra pessoa, tendo contra-argumentos quando vierem sobre você. Na verdade, você tem que tocar sua vida, siga em frente e esqueça o resto. Não fique olhando para a esquerda ou direita, senão você vai perder o foco daquilo que você tanto quer para a sua história, tá bom? Fica a dica e Deus te abençoe.